seja f de x igual a essa função. Primeiro item pede para a gente esboçar o gráfico dessa função. Certo, então aqui nós temos uma função em duas partes, vamos esboçar o gráfico dela. Já deixei um plano cartesiano pronto aqui. Ok, vamos fazer o esboço de cada uma delas como se fossem duas funções e a gente apaga a parte conveniente. Primeiro, vou fazer o esboço dessa parte de cá, x igual a 2. Ou melhor, f de x igual a 2, né? Então vai cortar na altura 2 e é uma função constante, né? F de x constantemente igual a 2, então vai ser assim. Depois, em verde, a parte de cá, que é uma parábola, que é x ao quadrado mais 2, então é uma parábola que corta aqui, ela é voltada para cima. Então, por exemplo, em x igual a 1, a altura dessa parábola vai ser 1 ao quadrado, que é 1, mais 2, que dá 3. Então, a altura 3 vai passar por aqui. Então, é só a gente fazer uma parábola assim. Tem que ser simétrica aqui. Ok. Vamos apagar a parte conveniente. A parte constante, x igual a 2, é do zero para frente. Então, x igual a 0 para frente. Então, a gente vai apagar a parte do x igual a 0 para cá. Ok. Agora, a parábola é a parte negativa, né? Então, a gente vai apagar toda a parte positiva da parábola. Assim. E esse é o gráfico. Então, aparece que, visualmente, essa função é derivável em qualquer lugar, né? Porque aqui a gente vem suave e essa transição aqui está parecendo suave também, né? A parábola tem um ponto de máximo aqui embaixo. Ponto de máximo é tangente horizontal, depois a gente começa com uma reta horizontal, que também tem tangente horizontal. Então, parece, visualmente, que essa função ela é derivável em todos os pontos. Isso não prova, desenho não prova. Nós precisamos fazer isso rigorosamente. Então, a letra B pergunta se a função é derivável em p igual a zero, e se for, está pedindo para a gente calcular essa derivada. Então, lembre-se que a derivada em zero é o limite, quando x tende a zero, de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Agora, f de zero, nós devemos utilizar a parte de cima agora, porque o zero está incluso aqui. Então, f de zero igual a 2. A gente pode até dar uma melhorada aqui na nossa derivada. Então, é limite, quando x tende a zero, de f de x, e agora esse f de x vai depender se está tendendo pela direita ou pela esquerda, né? Agora o f de zero não, esse é fixo, igual a 2 sobre x menos zero, que é x mesmo. Devemos fazer os limites laterais. Ok, então vamos começar pelo limite da direita. Isso tanto faz, na verdade, né? Então vai ser limite, quando x tende a zero pela direita, de f de x, já vamos colocar direto. Então, tendendo a zero pela direita, significa que nós temos o zero sim, e o x está vindo pela direita. Então, x maior que zero. Se o x é maior que zero, nós devemos utilizar a parte de cima. Então, f de x assume 2. Então, a gente troca f de x por 2, menos 2, sobre x. Então, esse é o limite, quando x tende a zero, de 0 sobre x. Agora, em cima já é 0, embaixo está só chegando perto de 0. Então, é 0,1, 0,001, valores muito próximos. Então, esse limite é 0. Agora, vamos ver o limite pelo outro lado, o limite pela esquerda. Então, o limite, quando x tende a 0 pela esquerda, de f de x. E se o x está tendendo a 0 pela esquerda, o x está por aqui, o x é menor que 0. Se o x é menor que 0, é essa parte que nós devemos considerar. Então, a função assume x ao quadrado mais 2. Então, a função nós vamos trocar agora por x ao quadrado mais 2,
foi isso, né? Isso. Tanto faz, já pegando essa última forma aqui. Menos 2 sobre x. Esse pode ir embora com esse. Nós temos o limite quando x tende a zero pela esquerda de x ao quadrado sobre x. Isso vai ficar o limite quando x tende a zero pela esquerda. Dá para simplificar, né? Aqui tem 2, aqui tem 1. Então, de x, agora é só substituir. Esse limite é zero. Como pela direita existe deu zero, pela esquerda existe deu zero, então essa função é derivável em zero e f' de zero, que é a derivada. Lembre-se que a derivada é esse limite. Esse limite só existe se os limites laterais existirem e forem iguais. Nós vimos que os dois limites laterais são iguais, então a derivada é igual a esse valor dos limites laterais. Então, f' em zero igual a zero. A gente já sabia isso visualmente, porque aqui, ó, a reta tangente em x igual a zero é uma reta tangente horizontal, tá bom? Pensa como se fosse um carro vindo dirigindo aqui. Na hora que chega aqui, se ele quebrar a direção, ele continua para onde ele está apontando, né? Então, aqui, ó, ele vai continuar assim, né, na direção horizontal. Reta horizontal, nós temos derivada igual a zero.